Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, para todos sempre seja louvado. Já quero ir cumprimentando a todos que vão estar assistindo essa live, este vídeo, com a paz do Senhor Jesus e este grandioso amor da Santíssima Virgem Maria. Como já dito, terminamos o capítulo inteiro de Gênesis, onde nós fizemos uma vigília, uma campanha na madrugada. Ao estudarmos, também tinha momento com orações, escuta da palavra. Então, quem não assistiu, quiser assistir, tem uns vídeos, tá? Aqui no Facebook. Eu ainda não deu para baixar tudo no YouTube, mas eu pretendo para ficar lá para quem precisar. E agora nós estamos entrando com o estudo da palavra, tá? Apenas um estudo, onde a gente vai estar lendo todo o texto, passando também, compartilhando a explicação, e repassando alguns textos para não deixar dúvidas nenhuma, tá? E caso ficar com dúvida, vamos clamar o sangue de Jesus, a presença do Espírito Santo para estar auxiliando. E aí a gente recomenda para vocês pesquisarem no catecismo da palavra, reler novamente o texto, também pedir ajuda aos sacerdotes, Isso é muito importante. Eu sempre, quando eu tenho dúvidas, a gente recorre aos sacerdotes. Então, eu estou sempre lendo, gosto muito de ler, e a gente vai pesquisando. Aí, aquilo que a gente aprende, a gente deseja repassar, para não ficar guardado. Os filhos já se foram, no sentido assim, já casaram, alguns estão tocando a sua vida, no seu cantinho. Então, a gente fica feliz com as bênçãos do nosso Deus. Então, tentamos ao menos, fazê-los em casa. Agora estamos aqui para compartilhar com vocês, A gente busca edificar a nossa casa primeiro, e aí a gente repassa depois. E não se preocupe se não der ouvido, tá? Porque hoje a gente vai aprender aqui em Êxodo que quando Deus fala, o filho tem que obedecer. E mesmo se ele não querer obedecer, ele vai ter que obedecer na marra, Porque vai vir o poder do alto, vai vir o agir de Deus, e não vai ser mais homens que vai falar, não. Vai ser o próprio Deus falando, com sinais, com prodígios, com milagres. E muitas das vezes, gente, não vamos deixar chegar a tal ponto que é da enfermidade. Às vezes a pessoa é tão teimoso, sabe? Não quer ouvir a Deus, que chega a tal ponto de ficar em cima de uma cama, perder tudo. A gente vai ver agora novamente a história de Moisés. Moisés perdeu todo aquele conforto que ele tinha lá na casa do faraó. Toda a riqueza, todo o luxo, ele perdeu, porque ele ainda não conhecia esse Deus, ouvia falar com certeza, muito pouco, até porque ele não era circuncidado, quando Moisés estava morando lá junto, no palácio com o faraó. Então, ele não era circuncidado, ou seja, ele não era convertido ainda. Então, para ele passar por essa conversão, ele sofreu bastante. E por que ele sofreu? Porque ele matou um homem. Por mais que era um inimigo, era uma pessoa, era um filho também, um filho de Deus. Não conhecia Deus, mas mesmo assim, somos todos filhos. Aí ele cometeu esse erro. E a gente vai ver agora o que aconteceu com Moisés após ele ter matado esse egípcio. E ele também tinha os costumes dos egípcios, vivia como um deles. Só depois que ele vai ter um convívio mais profundo com as pessoas convertidas, que ele vai ir uma luta grande com Deus, com o anjo do Senhor,
Aí então ele vai passar pela circuncisão. E tudo isso a gente vai estar vendo agora, tá bom? Corre lá, você que está entrando agora pela primeira vez, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, que o Espírito Santo venha guiar este estudo, que nós possamos ter uma comunhão com Deus, no poder do Espírito Santo, para que tudo aquilo que Deus deseja transmitir aqui para mim, eu consiga, né, através do poder de Deus, sendo uma porta-voz hoje, né, do Espírito Santo, transmitir para a sua vida, para você amadurecer no crescimento da fé, conhecimento também da Bíblia, da palavra de Deus e o mais importante, né, a gente obedecer a Deus. E quem obedece a Deus, a gente tem aí todo o livramento, toda a proteção, né? Que maravilha! Então somos guardados por esse Deus. Não esqueça, tá? De todos os dias agradecer a Deus. Vamos lá? Já pegou a Bíblia? Porque para a gente fazer esse estudo, a gente tem que estar com a Bíblia na mão. E se você nunca usou a sua Bíblia, eu te convido. Todos os dias a gente está reforçando aqui. Pega a sua Bíblia, não deixa ela fechada lá, empoeirada. Muitas Bíblias ficam só no Salmo 90, 91, né? Mas o que adianta estar lá no Salmo se não é lida? Ela vai ter sentido quando se ler, porque é um poder muito grande, é um abraço, um fogo do Espírito Santo, vivo, que precisa iluminar os nossos olhos, dos nossos olhos vai iluminar os nossos passos e vamos errar menos na vida, não é mesmo? Então toma sua Bíblia, vamos conhecer os livros. Aí quando vinha Testemunho de Jeová, vinham os irmãos evangélicos, viram os irmãos católicos da renovação carismática, todos os irmãos, é tão gostoso sentar e a gente fazer aquela troca de experiência, né? Sem confrontos, sem brigas, apenas compartilhando. Porque quem é convertido, gente, não vai andar aí discutindo com ninguém, porque ninguém sabe mais do que ninguém, tá? É o Espírito Santo que revela, o Espírito Santo sabe todas as coisas. Não podemos ser orgulhosos a ponto de achar que só a verdade só está conosco. Vamos também ser boca de Deus, mas também vamos ser ouvidos. Vamos escutar mais é bem melhor, sabia? Né? A gente escuta e quando a cabeça já é feita, se você vê que não tem como ela entender no momento, deixa o Espírito Santo agir, né? Dá a sua versão quando for o momento certo, apropriado, e confia no Espírito Santo. Se você vê que ela precisa abrir os olhos, vai rezar, fazer campanhas, né, por essa pessoa e deixa Deus agir, não atrapalha. Discussões não resolvem nada, não é esse o sentido, né, verdadeiro da fé, da palavra de Deus. Deus apenas quer que a gente o ouça, nós façamos a nossa parte, cada um faça a sua parte e deixa com que o Espírito Santo de Deus venha renovando e colocando nos lugares tudo aquilo que está desconcertado e tudo aquilo que está perdido e tudo aquilo que, enfim, precisa ser organizado, né? Esse é o papel de Deus, do Espírito Santo. Vamos só obedecer a voz de Deus, assim como Moisés. Pois bem, capítulo 4 hoje, tá, pessoal? Já estamos no capítulo 4, estamos avançando. Olha que maravilha! Glória a Deus! Daqui a pouquinho a gente vai terminar Êxodo. Ele vai até o capítulo 40, né? Então, a gente foi em Gênesis um pouco mais, mas aqui vai ser uma maravilha também. Como é bom a gente dedicar esse tempo para Deus. Lembrando que esse tempo seu não é perdido, tá? Porque a gente tem indulgências também, nós que praticamos o estudo bíblico, que adoramos a Deus, que participamos da missa, temos os nossos momentos, as nossas horas que tiramos para Deus, fazer as orações que a igreja aprovou e abençoou, ungiu, a gente tem também indulgências, tá? Então a gente, quando na hora da morte, vai nos servir, né? Muito, principalmente quem vai ficar sofrendo ainda no purgatório para eliminar os
pecados, porque não se confessaram, não se perdoaram em vida, não se ajeitou antes de morrer, né? Fica lá na purificação. Então, esse tempo a gente só tem a ganhar e vai servir de lucro para nossa alma. Amém? Vamos lá? Capítulo 1. Moisés respondeu: ele não me crerão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. O Senhor disse-lhe: o que tens na mão? Uma vara? Joga-a por terra. Ele jogou-a por terra, e a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. O Senhor disse-lhe: estende tua mão e toma pela cauda. Ele estendeu a mão e tomou-a, e a serpente tornou-se de novo uma vara em sua mão. E para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, realmente te apareceu. O Senhor continuou: mete a tua mão no teu seio. Ele meteu a mão em seu seio, e quando o retirou, sua mão estava leprosa, então, e tão branca como a neve. O Senhor disse-lhe: mete de novo a mão em teu seio. E ele meteu, e de novo a mão em seu seio, e retirando, eis que ele se tornara como o restante de sua carne. E não te crerem, se não te crerem, nem obedecerem à voz do primeiro prodígio, crerão a voz do segundo. Se ainda permanecer incrédulo diante desses dois prodígios, nem te ouvirem, tomarás da água do Nilo e a derramarás por terra. A água tirada do rio se tornará sangue sobre a terra. Moisés disse ao Senhor: ai, Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois de falastes ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesadas. E o Senhor disse-lhe: quem deu uma boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Ou faz ver ou faz cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo quando falares, e te ensinarei o que terás de dizer. Ah, Senhor, disse Moisés, mandai quem quiserdes. Então o Senhor se irritou-se contra Moisés. Não tens Araão, disse ele, teu irmão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele justamente que vem ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Tu lhes falarás, lhes porás as palavras na boca, e quando falardes, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei o que tereis a fazer. É ele quem falará ao povo: vem em teu lugar. Ele te servirá de boca, e tu lhe servirás de Deus. Toma em tua mão esta vara com a qual operarás prodígios. Moisés partiu de volta para junto de Jetro, o seu sogro. Disse-lhe: rogo-te que me deixes partir e voltar para junto de meus irmãos no Egito. Vou ver se ainda vivem. Jetro disse a Moisés: vá em paz. A volta de Moisés ao Egito. O Senhor disse a Moisés em Madiã: vai, volta ao Egito, porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Moisés tomou consigo a sua mulher e seus filhos, fê-los montar em jumentos e voltou para o Egito. Levava na mão a vara de Deus,
E o Senhor disse a Moisés: agora que voltas ao Egito, cuida para que todos os prodígios que te concedi o poder de operar, tu o faças na presença do Faraó. Mas endurecerei o teu coração, e ele não deixará partir o povo. Tu lhes dirás: assim fala o Senhor. Israel é meu filho primogênito. Eu te digo: deixa ir o meu filho, para que ele me preste um culto. Se te recusas a deixá-lo partir, farei perecer teu filho primogênito. E estando Moisés a caminho, numa estalagem, o Senhor atacou Moisés, procurando matá-lo. Séfora tomou então uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e atirou-o aos pés de Moisés, dizendo: tu me és um esposo de sangue. Assim o Senhor o deixou Séfora, assim o Senhor o deixou, e Séfora havia dito: esposo de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá ao encontro de Moisés no deserto. E Arão foi, e encontrando seu irmão na montanha de Deus, beijou-o. Moisés contou-lhe tudo o que lhe tinha dito, e o Senhor, ao enviá-lo, e todos os prodígios que lhe tinha ordenado fazer. Moisés e Arão continuaram seu caminho e reuniram todos os anciões de Israel. Arão repetiu todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os prodígios em presença do Senhor. O povo acreditou, e tendo ouvido que o Senhor viera visitar os filhos de Israel, e que vira sua aflição, inclinaram-se e prostraram-se. Estas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Glorifiquemos, exaltemos o nome do Senhor, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus maior, tão grande, tão poderoso, tão grandioso, Pai. Pai que criou tudo que Deus fez, Deus deu de presente para o homem, né? É uma pena que hoje, depois de tantos anos, depois de tantos séculos, o homem não tem aprendido quão grande é esse amor, nem mesmo quando Deus foi capaz de dar o seu único filho primogênito para salvar toda essa humanidade, né? Na qual hoje é titulada a maior parte como incrédula. E nós temos que orar muito, estudar muito a palavra de Deus, porque já nos é dito, né, pelas profecias de Nossa Senhora, que até mesmo os consagrados, os que são fiéis, vai chegar um tempo que a escassez da fé vai chegar, porque vão ver muitos lá nos altares, vão ver muitos pregando o nome de Deus, falando da boca para fora, falando da palavra e tendo uma vida no erro, né, faltando exemplo. Então muitos deixarão de crer, até mesmo também pelas perseguições que vai surgir dos governos. Então nós precisamos estudar muito a Bíblia, né? Não estou acusando do governo atual, mas dizendo que é tudo previsto, os sofrimentos, seja com este ou na qual os demais que virão, né? Se não for homens guiados pelo Espírito Santo, ouvindo a palavra, né? Os mandamentos de Deus, vão deixar que leis, aberrações, abominações predominem sobre o Brasil, sobre o mundo.
E essas leis, na qual também Deus, Jesus até quando estava conosco, né, com os apóstolos, com os nossos antepassados, ele já dizia que tinha que ser respeitado. Mas já pensou essa geração agora ter que obedecer uma lei que nem mesmo eles lá entende, não tem noção da verdade, e é tudo feito sem o conhecimento, né, dos mandamentos, das leis divinas, ou seja, verdadeiras aberrações, até para não dizer, já falando também, né, abominações. Então tá ficando difícil as coisas. Então esses tipos, né, de pessoas que apoiam o aborto, apoiam tudo aquilo que não está condizente, né, nos mandamentos de Deus, não está do lado de Deus, mas está do outro lado. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Por isso que temos que estudar muito para não sermos cúmplices do que está por vir. Então vamos lá. A palavra hoje ela vai nos dizer que Moisés ficou preocupadíssimo, né? E por que Moisés ficou preocupado? Olha, até porque ele já tinha saído fugido, né, por ter matado, lembra? Matado um egípcio lá no palácio, né, quando ele dava suas voltas lá fora, ele presenciou uma cena que não o agradou e ele sujou as mãos de sangue, né? E agora, voltando para libertar o seu povo, nossa, ele havia matado, tinha fugido, estava lá, já tinha até trocado de nome, né? Junto com o povo de Deus. Agora Deus chama Moisés para ele voltar para o lugar de onde ele fugiu, enfrentar, né? Com toda a ação que já tinha feito, enfrentar esse lugar de novo, as pessoas. E é para ele ir para confortar o povo que ele deixou, o povo de Deus, né? O seu povo que estava lá. Então, por isso que Moisés ficou aflito, não entendeu muito, ele ficou preocupado. Mas olha só, Deus vai mostrar a Moisés, aqui vai falar na palavra, alguns dos prodígios, de alguns feitos que Deus vai permitir que ele o faça. Deus vai dar o poder sobrenatural, os prodígios, para Moisés realizá-los na terra. E Deus vai caminhar com Moisés para que o povo obedeça à voz de Deus. O povo não quer obedecer à voz de Deus e Deus vai mostrar, vai interferir com esses prodígios até que se obedeça. Aí Deus vai fazer o quê? Deus vai dar também uma vara para que Moisés transforme, faça todos os prodígios por meio dela, né? Então lá a gente vai ver a serpente, né, que vai ser transformada no meio dessa vara. Depois nós vamos ver também que Deus vai pedir que Moisés coloque a mão dentro do seu peito, a mão dele vai ficar toda cheia de lepra. Depois Deus cura, né, que Deus pede para ele voltar no peito de novo, aí é curado. Então Deus vai mostrar a Moisés que tudo será feito para tirar o povo da escravidão. Deus não vai deixar barato, Deus vai agir e vai agir com poder de glória. Todos vão conhecer quem é Deus agora. Tanto é que até nós também, né, vamos estar a par do poder do nosso Deus verdadeiro. Gente, não há outro Deus poderoso. Muita gente se ilude com crendices, né, até com plantas, com tantas ações que se dá, né, com outras seitas, com outras invocações, qualquer coisa que chega a falar, isso aqui vai trazer seu marido de volta, isso aqui vai trazer seu filho, isso aqui você vai conseguir isso, aquilo, a pessoa já acredita. Por que não acreditar no poder do Deus verdadeiro? Que dificuldade, né? Então, a gente tem que orar bastante mesmo para que todos conheçam, ser porta-voz para falar desse Deus, porque muitos agem inocentemente por não conhecer, né? E outros por não
ter o dom, a vocação e não fazer com que outros conheçam, fica ali ocultando a verdade. Às vezes reparando, poderia, em vez de estar reparando o outro que está fazendo mal feito, fazer no lugar, mas fica reparando e não é capaz de fazer, né? Então está precisando de pessoas para falar, para levar. Então nós precisamos muito, né? Mostrar com a nossa vida, com também a sabedoria que adquirimos através dos estudos, através de confirmações a outros que Deus existe. Olha só, então aqui Moisés, ele vai aceitar, a palavra vai falar que ele aceitou, mas começou a dar também ali muitas desculpas. Ele vai aceitar, né, a vontade de fazer a vontade do Pai, mas ele começa a dizer tantas desculpas. Vocês viram lá? Ele começa dizendo que não tinha o dom da palavra, porque Moisés era gago, né? Que então ele não tinha como fazer de qualquer modo algum, porque não falava certinhas palavras. Aí Deus vai ficar, olha, né? Deus vai se enfurecer com Moisés, que ele chega a dar tanta desculpa. Aí Deus diz a Moisés que, para ele se lembrar, né, que ele vai ter que fazer assim, porque ele tem um irmão e esse irmão vai agir por meio dele. Esse irmão tem o dom da palavra. Né? Então Araão vai ser convocado por Deus também. Lá Deus vai aparecer para o anjo, vai visitar Araão, e Araão vai vir de encontro com Moisés para confirmar a Moisés que é Deus que está usando ele, né? E vai estar em prontidão como servo de Moisés, e até Deus vai falar: você vai ser como um Deus, você vai, tudo que você falar ele vai repetir. Olha o poder, gente. Olha a confiança desse Moisés. Que Moisés abençoado, né? E ainda com reclamações. Não, eu não posso, não sou capaz, eu tenho medo. A verdade é que tinha medo, né? Medo de dar as caras lá e ver, né, encarar seus erros. E ele vai apanhar todas essas desculpas. Vocês lembrou de alguém que vocês conhecem? Lembrou? Pois é, talvez essa pessoa é você mesmo, né, que está se covardando, porque Deus tem te chamado tanto, tem mostrado sinais, né, prodígio na sua vida, tantas situações, e você continua dizendo não, não é mesmo? Pois olha, com Moisés não foi diferente, tá? Aí o que vai acontecer? Aí Moisés vai insistir com Deus, dizendo que o povo não vai acreditar nele. Como que o povo, Senhor, vai acreditar em mim? Né? Olha só, Senhor, eu sou igual a todos eles, não tenho nada assim para mostrar. O meu passado já diz quem eu sou. E Moisés vai dar aquelas desculpas, né, de sempre, como todos. Então Deus insiste, dizendo que ele vai poder sim. Aí o que Deus vai fazer? Moisés, pega essa vara aí, que tá aí, põe em tuas mãos, só para você entender o que eu tô confiando em tuas mãos, homem, abre os olhos, né? Não falou bem com essas palavras não, mas a gente vai visualizando os fatos, mas Deus quis dar uma dura nele ali e mostrar o que ele não estava entendendo, que ele era diferente agora, ele era o homem escolhido por Deus, ele só ficava se reclamando não, que ele não era de reclamar, mas ficava só ali se culpando que não podia, que isso, que aquilo. Então Deus vai mostrar para ele o que Deus estava confiando a ele, que era para ele fazer prodígios em nome de Deus, Pai. Então Moisés, ele volta, né, para falar, ele vai falar: não, agora eu tenho que conversar com o meu sogro, com a minha família, eu preciso saber se eles estão bem, como eles estão, tirar também uma ideia com eles, ouvir eles, o que eles acham. E Moisés vai então voltar para casa e vai conversar com Jetro, seu sogro, vai falar também com os seus conhecidos, né? Porque se Moisés não conseguir convencer o seu povo, tirar o povo lá, né, do Egito. Então Moisés tem essa sabedoria
e uma desculpa também para sair ali da presença de Deus, que Deus estava colocando muito fardo nas costas dele, aí ele queria se livrar um pouquinho desse fardo, queria se aliviar, voltando para casa, colocando a sua cabeça tranquila no travesseiro e dormir sossegado, né, seria uma preocupação. Então Deus vai dispensar ele para ele ir. Aí ele vai lá ter com o povo, com o seu povo. Aí Deus ainda vai falar, ó Moisés, vai passar as receitas, tudo para que ele tem que fazer. Ó. Toda vez que o faraó insistir, né, em não deixar com que o seu povo possa partir, você vai incluir esses prodígios que eu vou te dizer passo a passo, né? A começar falando com ele em meu nome, você vai me apresentar, fala que eu estou te enviando, aí você vai soltar essa vara aí na frente dele para transformar ele numa serpente, depois você vai fazer o que eu te mandei da sua mão, pôr no peito. Se ele não crer nesses dois prodígios, Moisés, aí você vai lá para o Rio Nilo, você vai mostrar para ele quem sou eu, que eu estou contigo. Não adianta te desobedecer, que se ao desobedecer Moisés, vai estar desobedecendo a Deus. Se não crê em Moisés, não vai estar crendo em mim. E eu vou puni-los de uma tal forma que jamais se esquecerão toda a face da terra. Olha só. Aí lá de madrugada, Moisés vai para casa deitar, agora eu vou deitar no meu travesseiro, vou descansar, porque é como fosse um sonho que eu tive, né? Foi com sua mulher, ajeitou seus filhos. Aí sabe o que acontece na madrugada? O anjo de Deus lhe aparece, porque ele ainda não era convertido. Como que Moisés ia voltar se ele não tinha experimentado Deus ainda na vida dele, se ele não tinha passado por uma grande experiência? Penso eu, né? Porque ele achou pouco, ter tido lá face a face com Deus, ainda achou pouco. Gente, ele retrucou a Deus. Que homem de um gênio, hein? E acaba muitos falam assim, irmão, você que é convertido, eu tô decepcionado com você. Nossa, né? Eu venho aqui falar isso pra você e você me dá essa, né, patacada direto desse jeito. Eu pensei que você ia ser diferente dos outros. Aquele diferente, sabe aqueles povo que vem só querendo tirar, só vendo a si próprio, né? Que às vezes muitos dos servos já até conhecem direitinho o que querem, né? Porque tem uns que realmente, gente, a gente vê que necessita. Então, o profeta, o intercessor, os pregadores, os que estão trabalhando na obra, eles dedicam a vida deles, né? Ofertam a vida deles, os pastores, né? Os consagrados, para ajudar as pessoas que precisam. Mas muitas das vezes é quem não precisa, que já tem tudo, quer tomar, vem assaltar, vem querer o que é do outro, sabe? E aí se sente assim, ainda injustiçado quando lhe ouve a resposta verdadeira, porque com Deus não tem essa não, de ficar mimimi, ou é sim ou é não, tá? Não existe meio termo, né? Aí se frustram. Então, Moisés está lá descansando, a cabeça no travesseiro, bem sossegado. O que acontece? A palavra vai dizer que o anjo aparece para Moisés e é uma luta. Mais uma luta ferrenha. Por que essa luta? Porque Moisés não quer aceitar. Ele não quer aceitar que a vida dele vai mudar, que ele foi escolhido aí e que Deus falou ali com ele, que Deus falou, ele sabe que Deus tem poder e Deus, né, ele vai ter uma prova difícil, ele sabe o fardo que ele vai carregar. Então ele acha que ele, humanamente pensando, ele acha que ele não dá conta. Ele não faz ideia do carinho que Deus tem com ele, que Deus quer carregar ele nos braços. Ele não entende ainda isso. Por quê? Porque ele ainda está no homem velho. Aí o anjo vem para curar Moisés, para transformar Moisés. Aí há uma batalha. Você lembrou de algo lá no estudo passado? Com certeza, né? Porque quem teve essa mesma luta com o anjo foi Jacó, né? Jacó, quando pegou toda a família, conseguiu escapar do sogro, que ele volta para casa paterna,
o anjo lhe aparece no caminho e o anjo deixou uma sequela na coxa dele, né? Ele ficou manco depois disso. Então ele teve essa luta. E é a mesma coisa agora acontecendo com Moisés. Essa grande luta com Deus. E essa luta, vocês acham que Moisés vai vencer? Quem vence? Quem luta com Deus, né? Quem pode vencer quando se luta contra Deus? Ninguém. E vou até mais longe, nem o diabo, sabia? Muita gente acredita no Deus, que ele é um Deus, né? Que é mais forte que Deus, mas se engana, porque ninguém como nosso Deus. Nosso Deus é muito, mas muito poderoso. Meu Deus do céu. Nós que somos cristãos, temos nossas falhas, nossos erros, nós pecamos, nós temos que confessar todos os dias, né? Todos os instantes, em pensamento, com o sacerdote, porque pecamos demais. Se nós tocarmos, falarmos em nome de Deus, até os inimigos fogem. Nós que somos muito pecadores, se usarmos, sempre andarmos com Deus certinho, obedecendo os mandamentos, quando nós precisamos invocar o nome de Deus, até o inimigo treme. Ele treme e teme, porque os infernos não suportam, né, o nome e nem a presença de Deus, porque é muita luz, né? É um poder muito grande que exerce quem caminha com Deus. Olha só. Então vocês acham que ele vai vencer? Jamais. Então Deus vence, aí a vida de Moisés vai mudar. O homem velho vai sumir. Vai vir quem? O homem novo, revestido de uma luz celestial. O Espírito Santo agora vai habitar, vai obedecer, vai curvar, vai, olha, fazer tudo e mais um pouco. Porque agora não é mais Moisés, mas é o anjo de Deus, né? O Espírito Santo que vai operar em Moisés. O anjo orou por Moisés. O anjo tirou toda aquela teimosia, todas as impurezas, toda a falta de perdão, todos os erros que Deus perdoou. Transformou Moisés numa imagem gloriosa. Meu Deus, Moisés foi um dos maiores pregadores, o maior dos profetas, né? Então quem faz tudo sabe, né? Quão grande foi esse chamado e essa obediência que ele teve depois de então com Deus. Aí de imediato, sabe o que vai acontecer? Lembra que eu disse a vocês que ele não era circuncidado, né? Não era. E como que ia circuncidar Moisés com essa idade, gente, né? Porque se circuncida uma criança recém-nascida, para não sofrer tanto, né? E ali ainda dá febre, fica mal, tem que ter repouso, tudo certinho. Naquela época não tinha anestesia, era com pedras, né? Com as armas que eles tinham ali para cortar a carne fora. Então o que acontece? Como ele não era circuncidado, a sua mulher intercede. Olha, gente, o papel da esposa, ela toma as dores do marido, ela se preocupa com a situação do esposo, quer fazer o bem, porque ela ama, e ela agora acredita nesse Deus de Moisés, de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, e ela fala, amor, meu bem, né? Não foi com essas palavras, mas eu não sei, a gente descreve para que entra na nossa mente. Olha, você não se preocupa, tem como você ainda ser circuncidado. Por que havia essa preocupação, gente? Porque filhos de Deus, todos os cristãos, todos eles eram circuncidados. Então Moisés tinha que ser circuncidado. Não deu para Moisés ser circuncidado lá no palácio do faraó, porque eles tinham idolatrias, adoravam outros deuses. O próprio faraó se achava um deus maior do que o nosso Deus, né? A verdade é essa. Então, todo mundo tinha que adorar, se curvar para ele. Então, ele não era. E como ele não era, ele precisava agora renovado, ser circuncidado para tudo acontecer perfeitamente, seguindo os costumes e as leis, né? Obedecer certinho, passo a passo. E aí então a mulher fala, amor, não se preocupe, nós temos o nosso filho, nosso primogênito. Tomou o menino, foi lá, circuncidou o menino, pegou aquela carne, né, aquele sangue do menino, conseguiu tirar,
e passou ali nos pés de Moisés. Aí Moisés se torna um israelita circuncidado. Que coisa linda, que forte, né? O temor o leva. Então essa circuncisão, gente, foi feita pela fé. Foi feita espiritualmente, né? A fé dele, da esposa, creu que Deus ia aceitar, porque ele não podia, já era, né, de idade. Então a fé, ele acreditou de todo o coração que Deus ia receber a sua oferta, e Deus recebeu essa circuncisão, né? Tanto é que Deus operou milagres, prodígios, tudo que Deus pôde, falou com ele em todos os momentos, acompanhou, não desapegou dele em momento algum. Aí então a esposa fez esse bem, ela pega então lá o filho, né? Faz tudo isso, e Moisés é circuncidado pelo filho. Então, talvez, né, a gente precisa ler, reler, porque muitas das vezes a gente precisa compreender isso. Né? Se a pessoa, alguém chegar falando para você, mas você sabia que Moisés não era circuncidado? Agora você já sabe, não, você pode dizer, ele foi circuncidado. Ele creu, e eu creio também que está escrito, está na palavra de Deus, né? Que ele foi circuncidado sim, através da circuncisão do filho, que foi passado nos pés de Moisés. Então, aí o esposo vai dizer, agora você é meu marido de sangue, por causa da circuncisão. Então agora Moisés é circuncidado através do que mesmo? Da circuncisão do filho. Acho que deu pra gente pegar bem, né? Ou seja, agora Moisés está pronto, gente, para libertar o povo. Quer ver o diabo falar alguma coisa mal dele? Você não é circuncidado, você não tem poder, né? Eu vou atrapalhar. Não, eu quero ver essa circuncisão feita e espiritual. Acabou todas as obras feitos, né, do maligno, a força do maligno, o poder de impedir Moisés. Moisés agora recebe o poder de Deus sobre si, sobre sua palavra, sobre o seu olhar, sobre o seu agir. Nada vai atrapalhar Moisés mais, porque ele está ali, cumpriu a lei certinho, né? Mesma coisa da nossa igreja, né, gente? Tem muita gente que foge da nossa igreja. Quando peca, costuma o pecado afastar a gente da igreja. Só que, claro que afasta, porque a igreja, e a gente tem que ter tem que ter esse entendimento. Por que afastamos? Porque a igreja, ela é certa, você vê? O homem é falho lá no altar, na frente. Ele é o homem, ele peca mesmo. Mas a nossa igreja, ela tem os mandamentos. Até quem está lá no altar, às vezes, né? Às vezes se afasta, às vezes acontece qualquer coisa, né? A pessoa fica envergonhado mesmo. Às vezes toma decisões próprias. Existem muitas ações que se dá, né? Só Deus conhece. Porque a própria mente, ela vai acusar, ela vai apontar, ela vai pedir, né, para a pessoa se regularizar. E a forma que nós temos de regularizar a nossa situação com Deus, através da confissão, do arrependimento, né? A gente se aproxima de Deus, para a gente não se afastar de Deus, porque realmente a igreja, ela quer tudo certinho. Então, por isso que a gente vê as igrejas católicas, principalmente, não sei a que você está, mas só cada vez mais diminuindo o povo. Porque quando eles aprendem a verdade, eles não querem vivenciar essa verdade, eles querem fugir, eles querem coisa fácil, coisas que dê liberdade, né? E que confirmam que ele está fazendo é certo. E isso, na verdade, não é o certo, é o errado. Então, a gente precisa ter essa convicção que nós precisamos de fazer as coisas certas para sermos aceitos no céu, né? Conforme os mandamentos, conforme a vontade de Deus. Já nos disse o nosso Pai. Não adianta você ficar fazendo tantas coisas, né? Rezando, que fala lá do sacrifício, tantas coisas. Rezando, fazendo sacrifício, as penitências, se você não cumpre o mandamento. A palavra vai dizer que é um mentiroso quem não cumpre o mandamento, né? Às vezes está lá mostrando que é santo, santa, mas não está obedecendo o mandamento. Então é um mentiroso, não ama verdadeiramente a Deus. Por isso que quando chegar lá no céu, não te conheço.
Então a gente precisa cuidar de tudo isso. Lá no versículo, a gente vai ver já no início, o Senhor vai falar assim, ó, não te crerem, nem obedecerem a voz do primeiro prodígio, crerão a voz do segundo. Então aqui é Deus falando a Moisés, se não obedecer ele na voz do primeiro prodígio, vai obedecer ele na voz do segundo. E ainda ele acrescenta, e se ainda permanecer incrédulo diante dos prodígios, nem te ouvirem, tomarás da água do Nilo e a derramarás por terra. A água tirada do rio se tornará em sangue sobre a terra. Gente, coisa forte, né? Então aqui o Senhor já vai falar que se não obedecer no primeiro, no segundo, no terceiro, ele vai agir. Então a palavra ela Deus quer aqui transmitir para nós que não é o prodígio assim, o maior feito, mas é a obediência, é obedecer à voz de Deus. Deus quer que a humanidade entenda que é preciso obedecer, né? Tem que obedecer, porque senão o castigo virá. Tem grande significado, porque aqui obedecer significa ouvir a voz de Deus. Se não obedecer, acontecerá vários outros, né, que virão, vários outros prodígios. Deus não vai parar de colocar seu povo ali no eixo. Então Deus vai agir por meio de Moisés, vai interferir com o poder deles de prodígio, para que o povo acorde, né? Principalmente o faraó, que é para o faraó, que ele precisa obedecer a Deus. Versículo 14. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens Araão, disse ele, teu irmão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ei-lo justamente que vem ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Moisés então queria aqui fazer o quê? Fugir, gente, né? Ele não queria se comprometer com Deus. Ele temia, tinha medo, né? Achava que não era capaz, que era pequeno demais. E então o que vai acontecer? Ele deu várias desculpas, lembrando que o nosso Deus aqui, gente, ele é imutável. Já o homem, ele sempre está um dia de bom, né, com bom humor, e já no outro dia já não está com todo esse humor, assim, o homem muda da água para o vinho, né? Já o nosso Deus não. Nosso Deus, ele é único, assim, o temperamento, a ação dele, tudo, ele é imutável. Então, assim, ou seja, como já foi dito, né? Até o diabo teme o nosso Deus. Então, quando a Bíblia ela fala que Deus se irritou com Moisés, significa que ele aplicou aqui com autoridade, tá? Vai fazer porque tem, vai fazer sim, porque tem ali Moisés, o seu irmão, que fala muito bem. Não foi isso que Deus disse para ele? Então aqui quando fala que Deus mudou o temperamento, não é que Deus mudou o temperamento, que Deus é imutável. Deus deu ali uma ordem a Moisés. Faça, né? Vai ter que fazer sim. Versículo 19. O Senhor disse a Moisés em Madiã: vai, volta ao Egito, porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Então lá no capítulo 2 de Êxodo já fala isso, né? Já mencionava a morte do faraó. E é aqueles que queriam ali matá-lo, né? Então aqui Deus pede para Moisés voltar, porque aquelas pessoas já tinham morrido. E Moisés já havia passado por um momento de conversão, né? Porque lembra das
circuncisão. Então, através, né, da circuncisão feita pelo seu filho, foi transmitido a Moisés a circuncisão dele, por meio da fé, né? Aí lembra que as ações de Moisés aqui é muito importante. Moisés, por ele ter matado lá o egípcio, lembra do que aconteceu, né? Ele ali perde tudo, né? Moisés, ele teve que recomeçar a vida. Por que a gente relembra isso? Porque às vezes muitas pessoas falam, ele matou uma pessoa e não foi castigado, não foi punido. Foi sim. Ele perdeu tudo, gente. Ele teve que recomeçar do zero, né? Ele teve que fugir. Ele não pôde, ele teve que até mudar de nome, né? Passou a ser Moisés, fugir, recomeçar de novo do zero, buscar dentro de si o arrependimento, que seria o perdão do nosso Deus, e depois ele viveu essa vida de obediência a Deus, né? Porque ele já foi criado uma família assim, por mais que a família mesmo que ele foi criada não falaram desse Deus, mas aonde ele foi, falava-se muito. Então ele já tinha no sangue, né? Porque ele foi escolhido por Deus. Também ele é da descendência dos levitas, né? Então os levitas têm um papel muito importante, dos sacerdotes. Então ele já carrega isso consigo. Então foi fácil para Moisés compreender sobre o poder desse Deus verdadeiro. Então ali depois da conversão, né, que seria depois que ele lutou com o anjo, aí teve a fé, mudou dos pensamentos, né, houve a circuncisão dele, aí ele foi escolhido para salvar ali o seu povo. Versículo 21. O Senhor disse a Moisés: agora que voltas ao Egito, cuida para que todos os prodígios que te concedi, que é o poder de operar, tu os faça na presença do faraó. Mas endurecerei o seu coração e ele não deixará partir o povo. Então aqui é muito importante, eu estou buscando esse texto aqui, porque aqui, olha, como pode, né? Deus dizer que vai endurecer o coração do faraó. Talvez muitos perguntam isso dentro de si. Deus, ele fala para Moisés que ele vai falar, né? Moisés, ele vai enviar Moisés até o faraó, Moisés vai mostrar os prodígios em nome de Deus, para que o faraó possa crer, possa tirar o povo dali. E agora, ao mesmo tempo, Deus vai também dizer, mas eu vou endurecer o coração dele, né? Por quê? Porque para o povo não passar. Ou seja, Deus coloca o seu poder nas mãos de Moisés. Aí o que acontece aqui? Lá no Oriente é diferente daqui, porque o coração não é o centro do sentimento, igual a gente fala, né? Às vezes a gente vai ilustrar o coração, principalmente casais de namorados, sempre desenha lá um coração, eu te amo e tal, são sentimentos. Já lá seria diferente. Aqui é como se Deus estivesse dizendo assim, que eles não irão obedecer. É um sentimento que não vai concordar com Moisés, que não vai obedecer a Moisés. E não obedecendo a Moisés é o mesmo de que não obedecer a voz de Deus. Então vai perecer. Ou seja, ele não estaria obedecendo a voz de Deus que Moisés está pronunciando ali, pelo próprio Moisés. Moisés está representando Deus diante dele, a voz de Deus falando a verdade, e ele não vai aceitar. Aí por que Deus endurece? Porque Deus quer mostrar o seu poder absoluto, né? Para que geração em geração possa conhecer, nunca esquecer, nunca duvidar, e também para não deixar de acreditar nesse Deus, né? Então, é para nós. Deus já pensava em nós, nossa geração, as que já passaram, as futuras. Então, hoje, né, graças a esse lindo texto e tantos outros que nós ouviremos, a gente conhece que nosso Deus, ele é um Deus de prodígios e um Deus de milagre.
Versículo 26. Assim o Senhor o deixou. Sefra havia dito, esposo de sangue, por causa da circuncisão. Ou seja, Moisés é atacado à noite, né? Pelo anjo, lembra lá? Assim como Jacó também já foi atacado, que a gente já viu no texto passado, pelo anjo do Senhor. Da mesma forma que Jacó mudou quando foi atacado, né, que houve lá até, ele ficou manco, porque o anjo atingiu, né, a coxa dele. Moisés também aqui, ao passar pela experiência, ele mudou os pensamentos e depois ele aceitou, né, por meio da sua esposa ali, né, que deu a ideia, Deus iluminou ela, para tomar do filho, né, primogênito, e fazer a circuncisão por meio do sangue, que Moisés também carregou nos pés, né, que foi feito pelos pés de Moisés, passado aquele sangue nos pés de Moisés, onde foi circuncidado pelo sangue do filho. Então Moisés foi circuncidado pela circuncisão do filho. Então lá na corte, só relembrando, do faraó, Moisés não era circuncidado, tá? Quem diz que era, não era não. Moisés não era circuncidado. Então, com a ajuda da Séfora, né, que foi a sua esposa, e do filho, que foi o filho, né, que passou pelo processo lá da pedra, aonde foi cortado e enfim, que Moisés veio então a se transformar neste novo homem e nesta nova mulher, né, com a sua família. A sua mulher muda completamente os pensamentos, porque vocês viram que ela já aconselha o esposo. Ela toma de uma fé tão grande, né, assim como o seu sogro, Jetro, que a gente vai ver o papel dele importante lá na frente, e toda a família foram mudados pela história de Moisés, porque Deus estava falando através desse homem e a mulher creu nele de todo o seu coração. Então essa é a mensagem de Deus hoje para nós, né, por meio do livro do Êxodo. Que lindo, né, o dom da fé. E eu acredito que você entendeu claramente o que Deus está deixando hoje para você, né? E assim como eu estou entendendo claramente o que Deus quer dizer para mim hoje, não adianta seguir achando que aquilo que nós pensamos ser o certo é que vai ser o certo. Não adianta. O certo é obedecer a Deus, é saber a vontade de Deus, é perguntar para o Senhor o que Ele quer de nós e ceder, né? Ceder, perdoar, agir conforme a vontade dEle. Resumindo, viver como se hoje fosse o último dia da nossa vida. Até te pergunto, né? Faço essa pergunta para você poder ir se respondendo no decorrer dessa noite. Se Deus te chamasse hoje, né? Se hoje a sua senha chegasse na sua senha, você estaria pronto para entrar no céu? Então eu acredito que pensando na resposta, você vai entender o que está faltando mudar, né? Nós temos todo o tempo, enquanto há suspiro de vida, nós temos todo o tempo para reparar. Então, você está pronto? Se a sua resposta for, Silvana, eu ainda não estou pronto, então viva como se fosse o último dia, né? E quando a gente aprende isso, a gente já levanta cedo, consagrando a nossa vida, o nosso dia nas mãos de Deus, pedindo a benção dele. A gente agradece a nossa tarde, a hora do almoço, em família, na mesa, agradecendo a Deus por aquela comida, né? Pela nossa tarde abençoada, através das bênçãos que veio da manhã, abençoada por Ele, que deu tudo certo, e aceitando a vontade dEle. Mesmo que tenha sido uma manhã difícil, mas vamos agradecer, porque se Ele permitiu, é porque damos conta. Se você está tendo aprovação na sua vida,
é porque você precisa se calar, aceitar a vontade de Deus, parar de retrucar, de achar que você está sendo o certo. Mas silêncio agora, momento de silêncio, momento de obedecer somente a Deus, momento de você orar, de interceder, né? Ficar quietinho e deixar Deus agir. Deixa acontecer, crê que Deus está conduzindo os seus passos e Ele vai te levar em segurança, abençoado, nada vai te sair da sua vida, você não vai perder nada, ao contrário, você vai ganhar, né? Porque quando a gente às vezes não aceita, a gente toma prejuízo. Quantas mulheres perderam seus esposos, né? Seus esposos, seus filhos, seu trabalho, porque não teve aquela paciência. Então, aprenda a ter a paciência. À noite, vamos pedir perdão a Deus pelos pecados que cometemos, né, durante o dia. Deitar tranquilamente, né? Agradecidos, com o coração, né, contrito a esse nosso Deus. Maravilhado por Ele ter nos guardado, protegido nossos filhos, por estarmos vivos. Mediante as provas que passamos, mas superamos, resistimos. Aí amanhã é um outro dia. E eu digo para você que está passando por provas no casamento, não fica triste não. Você que perdeu aquela pessoa amada, não fica triste. Amanhã é um novo dia. Não queira desistir da sua vida, né? Amanhã é um novo dia. Todo esse sentimento vai mudar. Eu creio. Sabe por que eu creio? Porque eu tenho certeza que o Senhor vai mandar um anjo para interceder, para tirar todo esse sentimento da carne que está te judiando, te castigando, né? Por dentro. E você vai renascer amanhã. Um novo homem, uma nova mulher, assim como Moisés, assim como a sua esposa, renovados em Jesus. Amém? Hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Eu dei meio que uma pausa aqui um pouquinho no momento da leitura, porque hoje foi um dia de atendimentos. Chegou mais pessoas que estavam atrasado, mas eu não pude parar a live, é assim mesmo, tá? Hoje a gente até prolongou, porque hoje não teve, eu tava com muita sede, tá? E enfim, que seja para somar. Um forte abraço, a gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, tá? Se eu não vim às 19, a gente vem às 8, às 7h30, né, às 19h30, mas a gente vai estar aqui sim, com muita fé em Deus. Hoje não deu porque o agendamento prolongou, tá? Ficou muito tarde. Então é isso aí. Estivemos reunidos e vamos permanecer unidos no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.